Olá pessoal, tudo bem? Carta de motivação, personal letter, motivational letter. Será que esse documento é importante para você ingressar em uma faculdade no exterior? Como esse documento deve ser escrito? Será que as instituições de ensino superior fora do Brasil realmente solicitam isso? Como é a semana de Natal, eu vou dar um presentão para você que vai fazer uma graduação ou pós-graduação no exterior. Eu vou apresentar aqui para você como deve escrever este importantíssimo documento para que seja admitido em uma faculdade fora. Galera, fica até o final porque as dicas que eu vou dar aqui valem ouro. Meu nome é Paulo Santiago e já trabalho com educação internacional há mais de 10 anos. Só para você ter uma ideia, eu corrijo cerca de 3 cartas de motivação por semana. Se o ano tem 52 semanas, eu corrijo centenas de cartas todos os anos e já tenho feito isso daí há muito tempo. Tenho muita experiência nesse serviço e vou dar aqui as dicas para você se sobressair ainda mais. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar aí embaixo o seu like, se inscreva no canal, dá o like aí, porque isso vai ajudar muito a gente trazer esse conteúdo de qualidade para você ir mais longe em sua universidade no exterior. O Personal Letter ou Motivation Letter é um dos mais importantes documentos no seu processo de admissão. Através desse documento, você vai mostrar as suas experiências pessoais, acadêmicas e profissionais que te capacitam para o curso que você postula, para o curso que você deseja. É literalmente onde você vende o seu peixe. Além disso, a carta de motivação mostra a sua articulação linguística. E por que isso é importante, Paulo? Geralmente, o leitor dessa carta é um acadêmico que vai decidir sobre o seu processo de admissão. Se essa carta estiver mal articulada ou as ideias não estiverem claras, subentende-se que você terá dificuldades em acompanhar o programa de graduação ou pós-graduação proposto. Em um curso muito concorrido, isso será um diferencial para você. Em algumas universidades, uma carta de motivação pode definir se você vai ganhar uma bolsa ou não. Galera, a gente está falando de grana alta, 2.000, 3.000, até 5.000 euros. Eu já vi gente ganhando esse tipo de desconto porque escreveu uma excelente carta de motivação. A carta de motivação é o único documento em que o corpo de admissão pode saber quem você é, porque entrevistas não acontecem frequentemente. É difícil acontecer entrevistas. Consegue entender a importância disso? Então vamos lá. Como escrever uma carta de motivação? Primeiro, uma boa carta de motivação, ela vai ter de 700 a 900 palavras, o que dá em média de uma página e meia, 2 páginas. Você não precisa escrever o Novo Testamento neste documento. O que você vai precisar mostrar aqui é o seu poder de concisão. Então isso quer dizer, Paulo, que eu tenho que colocar várias palavras bonitas? Não, isto não é o caso. Você precisa apresentar um texto estruturado. O famoso encher linguiça aqui neste contexto não vai te ajudar. Pelo contrário, vai te atrapalhar porque as ideias, quando você usa esse tipo de técnica, as suas ideias não são articuladas claramente. Antes de começar a escrever a sua carta, considere os seguintes aspectos.
Número 1. O leitor da carta. Geralmente, esses leitores são acadêmicos e esperam que você escreva como tal, sobretudo se você busca um curso de pós-graduação. E como é a linguagem usada nas universidades? É o inglês formal. Se você gosta de filme americano, esse é um bom exemplo sobre o que não escrever. Por quê? Que a linguagem nesses filmes geralmente é uma linguagem informal, uma linguagem popular, uma linguagem da rua. Evite contrações como shill ou I've, porque isso demonstra um coloquialismo da língua. E não é essa impressão que você quer passar para um acadêmico. Os famosos phrasal verbs, tão idolatrados aí por quem estuda inglês pelo mundo afora, devem ser evitados. Você pode usar palavras geralmente de origem latina para substituí-los. Todo phrasal verb tem um sinônimo cuja raiz é provavelmente latina. Por exemplo, go up and down. E você pode dizer oscillate ou fluctuate. To show off, você pode dizer to demonstrate. Então pense nesses detalhes. E quais os parâmetros eu posso ter de uma linguagem formal? Jornais como The Guardian, The New York Times ou Washington Post, clássicos da literatura, livros em geral, sobretudo livros acadêmicos, te ajuda bastante também na linguagem. Artigos acadêmicos, você pode encontrar esse tipo de publicação no Google Scholars, tem muita coisa lá. Em revistas como a Times, The Economist. Agora, fuja de tabloides que só contam fofoca, porque ali você vai encontrar uma linguagem muito informal. Passo número 2. A carta não é uma descrição da sua vida. Tudo que ali estiver deve ter um impacto no curso que postula. Se você escreve algo parecido, eu vim de uma família humilde, vi e venci, e o meu sonho é estudar no exterior. Aqui, você na verdade não diz nada. O leitor pode pensar, poxa, legal, mas como essas experiências podem ajudar essa pessoa no curso que ela se propõe a fazer? Então, galera, fuja desses clichês. Eu vou te mostrar como você pode usar essa frase ao seu favor. Ponto número 3. O inglês é uma língua objetiva. Português é uma língua subjetiva. Paulo, o que você quer dizer com isso? Significa que tudo que você escrever precisa ser justificado e identificado para que a mensagem seja extremamente clara. Quer ver o exemplo? Nessa frase, eu era responsável por resolver os problemas da minha empresa. O que falta nessa frase para ela ser clara o bastante? Pare este vídeo por 30 segundos e pense um pouquinho. Pensou? Aqui faltou clareza sobre o tipo de problema que você resolve. A frase fica mais clara se você escreve da seguinte maneira: era responsável por resolver os problemas financeiros da minha empresa. Ou era responsável por resolver os problemas operacionais da minha empresa. Mesmo assim, eu ainda necessito mais informações para que a clareza seja evidente. Galera, na minha experiência, esse é o maior desafio dos meus clientes. Sobretudo quando uma pessoa escreve em português e usa o Google Tradutor para colocar essa frase em inglês. Galera, não faz sentido. Sugiro você escrever em inglês sem auxílio do Google, porque as frases na língua inglesa, dessa maneira, elas vão ficar mais claras. Quarto ponto importante: use frases curtas. Todo período em língua inglesa precisa ter um sujeito claro. Não existe oração sem sujeito em inglês. Se você fala em português, falaram bem de mim na empresa. Em língua portuguesa, isso é um sujeito indeterminado. Em inglês, isso não existe. Isso precisa estar claro. Choveu demais ontem. Em português, sujeito inexistente. Em inglês, isso precisa estar claro.
Se você usa, por exemplo, na frase o pronome we, o contexto deve identificar isso muito claramente. Por exemplo, my friends and I, my colleagues and I, porque isso vai se referir a we. Um simples pronome como esse, se você empregar fora de contexto, a frase toda não faz sentido. Galera, a língua inglesa, ela tem um acervo lexical, olha que palavra bonita, viu? Muito maior do que a língua portuguesa, porque tem origens anglo-saxônicas e também as origens latinas. Faça uso das raízes latinas na língua inglesa. Demonstrate, oscillate, antecedent, penultimum e por aí vai. To commence, porque essas palavras são bem parecidas com o português e, em inglês, são muito formais. Mas é importante você só usar o que souber. Não tenta inventar. Mantenha as frases curtas. E aí, como eu vou estruturar a minha carta de motivação? Aqui, galera, não é uma regra, tá bom? Mas é uma boa sugestão que você pode seguir enquanto escrever a sua carta. Veja a divisão dos parágrafos. Primeiro, introdução. Segundo, experiências pessoais. Terceiro, experiências acadêmicas. Quarto, experiências profissionais. E 5, conclusão. Agora vamos dissecar cada um desses parágrafos para você entender melhor. Introdução. Aqui você vai salientar o propósito da carta e por que escolher o curso X ou Y. Em alguns casos, a universidade ela pede que ressalte o porquê do país e a razão pela qual você vai para esta instituição. Mas agora, evite clichês do tipo: o que me atraiu foi a qualidade do ensino da sua instituição. Galera, isso é muito genérico. Como eu consigo informações precisas? Vá ao website da instituição e verifique algo bastante particular da mesma, como instalações esportivas, abordagem de ensino, programa de treinamentos com outros países, apoio das empresas locais. Mostre que você conhece o lugar para onde vai. A universidade tem um grande interesse em saber por que a escolheu. Esse é o momento perfeito para você demonstrar que pesquisou a universidade para onde vai. E também se você se identifica com a metodologia de ensino, com as instalações da universidade. E se essa informação ela vai ser importante para o seu futuro profissional. Você não precisa soar nem exagerado, nem ter vários clichês. Vamos falar agora do segundo, terceiro e quarto parágrafos, que são as experiências pessoais, acadêmicas e profissionais. Os parágrafos que correspondem às suas experiências, tanto pessoais, profissionais ou acadêmicas, podem ser escritos respondendo às seguintes perguntas. Primeiro, o que você fez? Dê exemplo. Como você fez? Você vai falar da abordagem para executar uma determinada tarefa ou a abordagem em uma determinada experiência. 3. Qual foi o impacto do seu trabalho? Qual foi o resultado disso? E 4. Quais foram as habilidades que você adquiriu com essa experiência que vão ter um impacto no curso que deseja? Eu vou colocar esse exemplo aqui em inglês completamente subjetivo, só para que você possa entender como um parágrafo como esse vai funcionar. Aqui eu leio: I was a manager at a hostel star. In this role, I was responsible for guest booking, make them as automated as possible. As a result of my work, check-in at reception was fast, which avoided queues during peak seasons. This experience enabled me to be more organized using different booked system. Consegue ver a estrutura? Tente escrever dessa maneira para cada experiência que mencionar e o impacto dessa experiência no curso que deseja ser admitido. Agora, a conclusão, para fechar o balão. É importante também fazer uma ligação entre as habilidades e experiências que adquiriu durante a sua carreira com o conteúdo do curso em questão. Isso mostra aos examinadores que você tem afinidade com o conteúdo propriamente dito do programa e que pode aplicar
suas habilidades para aumentar o seu conhecimento e de outras pessoas em uma determinada área. Aqui também você demonstra como as suas habilidades vão contribuir para o curso. Você não só recebe, você também entrega. É importante você também explicar como esse curso vai agregar na sua vida profissional. Galera, esse foi um vídeo muito rápido sobre cartas de motivação. E se desejar saber mais sobre o processo de admissão em uma universidade no exterior, como corrigir as cartas, eu faço tudo para você. Você pode agendar uma consultoria aqui comigo, o link está aqui embaixo. A gente vai fazer uma consultoria por Zoom, em que eu vou poder te ajudar a entender a estrutura da sua carta e te dar um norte em relação a cursos, o que colocar, além de te dar insights sobre vistos, sobre o melhor caminho para a sua carreira baseado no seu perfil.